Muito bem, amigos do canal, estamos aqui novamente, como de costume. Chamei um grande profissional da área aí para bater um papo comigo hoje. Hoje eu chamei o Celso para falar do mundo Toyota, né? E que é uma expertise dele, e a gente vai bater um papo. Eu sou suspeito para falar, eu adoro o mundo Toyota, então eu quero aprender muito com ele hoje, e acho que todo mundo que tiver porventura a possibilidade de assistir o vídeo vai aprender muito com a gente hoje. É com você, Celso. Tá bom? Beleza, pessoal? Tudo bem? Meu nome é Celso, é Isaac. Eu tenho, vou fazer 45 anos esse ano, né? Então, sou engenheiro mecatrônico, formado pela Poli, pela USP, e comecei minha vida profissional dentro da Toyota, de São Bernardo, que fechou, o ano passado, né? A gente fazia a parte de autopeça, né? Fazia peças para a planta de Indaiatuba. Então, comecei lá como PCP, então, engenheiro de PCP, puxando peça do Japão, da Tailândia. Não sabia nada do mundo Toyota, então, quando eu comecei a puxar peça, tinha bastante. Comecei lá no chão de fábrica, ver Kanban, entendia nada. O cara falava assim: não, aqui tem uma frequência de entrega, né? Tem loja ali, tu passa o carrinho para abastecer a linha, eu ficava olhando aquilo lá. E o PC, ele é o cérebro da toda a operação, né? Ele define quantidade, ele define, né, rota. E aí eu fiquei um ano e meio como PCP, então onde eu aprendi todo esse cálculo de necessidade, forecast, demanda, né? Mas é engraçado, depois, né, eu saí da Toyota e aí teve várias coisas normais lá que eram para mim rotina, né? Nunca tinha trabalhado na vida, então para mim nunca, não era não era Kanban, por exemplo, para mim era coisa normal. Toda empresa tinha o fluxo, demanda, toda empresa tinha, né? Não era exclusividade nossa. Então, eu aprendi assim, né? E aí, um ano e meio, fui convidado para ir para o controle de qualidade. Então, entrei na parte de controle de qualidade, passei por vários processos. São Bernardo tinha processo de solda, montagem, né? Tratamento térmico, usinagem, pintura, e eu cuidei de algumas peças lá, tal, e fiquei cuidando, tal, e surgiu um projeto grande para ir para o Japão. Era um sonho meu, né? Meus pais foram para o Japão, eu tinha, na época, 15 anos, né? Então, antes de, né, só voltando, desculpa, a hora cronológica é errada, mas aos 15 anos, meus pais foram para o Japão, né? A gente tinha um sítio e estava muito complicado, então eles decidiram ir para que eu continuasse estudando, né? Ficou eu e meu irmão na época tinha 13 anos, e ele, embora meu pai falou assim, vamos todo mundo junto, né? Somos em três, né? Aí foi a minha irmã, meus pais foram para o Japão. Aí meu pai falou assim, vamos junto. Eu falei assim, não, eu vou ficar aqui no Brasil, eu vou fazer engenharia, eu vou trabalhar no Brasil, vou ser engenheiro aqui no Brasil, né? Então, aí ele falou assim, então tá bom. Fica aí, cuida do seu irmão, então. 15 anos ele me deixou, né? E aí ele foi e tal, e eu fiquei com essa vontade de querer conhecer, não trabalhar lá como DKC né, para sustentar a família, mas eu queria conhecer. E aí, trabalhando na Toyota, em 2007, nesse projeto, né, eu consegui ser expatriado, né? Então, eu casei com a minha esposa, a Mari, e a gente foi para o Japão. E aí, André, que aí começa umas coisas bem interessantes, que eu falo de a forma de pensar, né? Em japonês chama Kangai Kata, né? Então, a forma de pensar. Tem bastante coisa que tem na cultura japonesa, né? Que eu aprendi quando eu fui para lá, que é do povo japonês, não é da Toyota. Então, tem algumas coisas que o pessoal fala, né? Seguir as regras, disciplina, 5S, é o dia a dia do japonês. Então, tem coisas que a gente fala, né? É a Toyota. Não, não é a Toyota. Tem bastante coisa, assim, que o Taiichi Onen implementou, tudo. Mas tem algumas coisas que é da cultura japonesa. Você vai no Japão, você vai ver fora da indústria a mesma forma de atuação, né? E aí eu ficava na dúvida, né? Então, assim, se era alguma coisa da Toyota ou da cultura japonesa. Aí, quando eu fui para o Japão, consegui ter esse entendimento. Então, eu fiquei lá um ano e meio, né? Na qualidade ainda, eu era engenheiro
na qualidade, responsável por projeto. A gente ficou lá e conhecemos, passeamos, né? Foi um momento bastante interessante. E aí, eu até estava falando com um amigo meu hoje, né, que contando essa história, eu lembrei, um amigo lá do japonês falou assim, Celso, você está aqui, né, você gostaria de conhecer uma linha exemplo de TPS aqui no Japão? Né, e mesmo em 2007 era assim, nossa, né, vai ser uma linha totalmente automática, né, vai assim, você, né? Aí ele me levou lá numa linha, assim, sabe, eu fiquei, olhei assim, uma linha simples, né, não tinha nada de automação, tinha uns jiguezinhos de madeira, algumas coisas meio de, né, eu falei assim, aí eu fiquei assim, acho que eu devo ter demonstrado na cara, assim, uma certa decepção, né, e aí ele falou assim, o que que foi? Eu falei assim, não gostou? Eu falei assim, não entendi, né? Eu falei, que eu estava esperando que fosse, né, automatizado, robô, né? Então, eu falei assim, mas esse é um primeiro ponto. TPS, o verdadeiro TPS é você construir produtos de alta qualidade num processo simples. Então, jig de madeira, né, jig metálico, faz todo sentido. Não precisa ter automação para construir um produto de alta qualidade. Então, o processo, sim, ele é bem robusto, mas ele é barato. Né? Quando você coloca muito sensor, muito robô, o processo vai ficando cada vez mais caro. Obviamente, você precisa, às vezes, né? Mas aí foi a primeira lição, assim, que eu tive de interessante sobre TPS, sabe? Eu falei assim, nossa, né, a minha mentalidade vindo do Brasil para o Japão era que eu ia encontrar, assim, né, dá um toque, o negócio já transformava, sabe? E não, né? Então, essa forma de pensar que eu falei assim, nossa, faz uma diferença. Aí eu voltei pro Brasil, a gente mais voltado na qualidade, então toda essa parte de TACT, eu não tinha muita contato, mas eu tinha mais contato com não produzir defeito, né, que a gente chama de Dikotei Kanketsu, né, então assim, você é responsável pelo seu processo, você tem que garantir o seu processo. Você não recebe nada ruim, você não produz nada ruim, você não passa nada ruim, né, para o próximo processo. E isso era uma parte nossa dentro da qualidade que a gente focava bastante, né, dentro do processo. A gente fazia peça forjada, mandava para os Estados Unidos, né, esse era o projeto aí. Em uma linha totalmente automática, você colocava só as barras lá, processo de corte, forno, forja, tratamento térmico, era tudo robotizado, e lá na frente tinha inspeção visual, né, tanto de defeito como a magnética, para ver se tem microtrinca e tal, e aí colocava na embalagem e mandava para os Estados Unidos. Então, aí você começa já a entender um pouquinho de tact, de velocidade, de você estar no processo, definir a quantidade de pessoas, mas era muito assim, a engenharia definia, né? Eu ficava mais olhando realmente se o processo, ele construía essa qualidade que a gente estava falando. Se tivesse defeito, ela parava, sabe? E aí, eu recebi uma proposta, saí da Toyota, fui para uma empresa nacional aqui em Sorocaba mesmo, né, de construção de pá, da Texis. Daí eu fui convidado a ser gerente da qualidade na SKF, na parte de rolamentos, né, e depois eu fui para a Alto Neon como gerente corporativo de qualidade. Então, minha vida sempre, minha carreira toda foi muito focada em qualidade até 2018. 2018 eu fui convidado a voltar para a Toyota, só que a Toyota Bochoco, né, onde eu estou hoje, cuidando de toda a produção, né? Então, o meu chefe, ele já tinha trabalhado comigo na Toyota, na Texas, ele me convidou nesse desafio porque eu já não tinha para onde ir mais como qualidade, né? Então, eu já estava vendo das operações e tal, e ele falou assim, Celso, né, o próximo nível seu tem que ser nas gerentes de operações, então, para você saber de operações, tem que estar na produção. Então ele deu esse desafio e a gente veio para a Toyota Bochoco. Não sei se todo mundo, só para abrir um parênteses, André, é que o pessoal não. Todo mundo fala que é Toyota Bochoco, sim. A Toyota Bochoco, talvez nem todo mundo saiba, e lá no Lean Summit, quando a gente foi palestrar lá, a gente explicou, né? Então, a Toyota, para quem estuda TPS, originou lá de Sakit Toyoda, quando, né, ele viu a mãe dele com a dificuldade na máquina de tear, ele, né, por esse respeito, né, pela mãe, ele começou a melhorar a máquina de tear. E ele foi fazendo Kaizen, melhorando o processo, né, não no sentido assim, vou fazer essa máquina aqui, eu vou melhorar, eu vou vender, eu vou ganhar dinheiro. Não,
né, vendo a minha mãe com dificuldade, vou ajudá-la. E aí ele vai evoluindo na máquina de tear, ele evolui tanto que é uma máquina totalmente diferenciada no Japão, começa a vender, começa a fazer dinheiro, né? E aí o filho dele nasce, e aí ele fala assim, estamos com bastante, né, dinheiro aqui, vamos fazer o quê? Vamos fazer carro. Aí ele manda o Kiichiro para os Estados Unidos para vender carro, toda a história. Em 1937, ele funda a Toyota Motor Corporation, que é a Toyota montadora. Mas essa Toyota que veio da máquina de tear, né, de todo, somos nós, Toyota Bushoku. Então, teoricamente, a Toyota Bushoku seria o pai e o filho, a Toyota Motor Corporation, que é a Toyota montadora, que é, né, toda essa fama toda que tem. Então, onde a gente fala que, né, o filho, né, sobressaiu, ficou mais famoso, mais, né, desenvolvido que o próprio pai. Então, mas assim, os donos da Toyota Bushoku, da Toyota, né, são todos da mesma família, né, então a gente é da mesma origem, vamos dizer assim. E aí, a minha história dentro da Toyota Bushoku começa na produção, então toda essa parte de ver trabalho padronizado, ver TACT, ver ciclo, olhar distribuição, ver fluxo de material, ver se, né, as coisas estão certas, estão bem dimensionadas. Então começou a ficar muito forte depois do momento que eu entrei na Bushoku, né? Mas eu tinha na veia muito forte a parte de qualidade, então eu tenho ainda, né? Então resolver problema é o que eu fiz toda a minha carreira, desde quando eu entrei na qualidade, resolver problema. Então, dentro da Toyota Bushoku, da Toyota também a gente usa a metodologia do problem solving, né? Então eu entrei na Bushoku, dois primeiros tasks que eu tive foi treinar problem solving, né? Então treinar todo mundo. Então eu treino, né? Eu dou esse treinamento lá dentro. A gente treinou desde encarregado, team leader, coordenador, gerente, né, treinamos todo, eu e o plant manager lá, o Kiyoshi, e a gente treinou todo mundo no problem solver. Ele também veio da área da qualidade, hoje ele é o plant manager lá. Então, geralmente a gente faz essa dobradinha, a gente passa, ensina e tal. E aí, a gente foi evoluindo dentro da qualidade, criei o que a gente chama de gerenciamento diário, né, onde a gente vê os KPIs diários, então os KPIs eram meio que mensais, né, então a gente não conseguia tomar decisão, né, no dia seguinte, a cadeia de ajuda, sabe, entender qual que é o problema, e aí a gente fez toda essa mudança de colocar o KPI, fazer igual a Toyota fazia também, né, então tendo a gente na época rodava 2 turnos, então assim, aconteceu no dia anterior, fechou o turno, às 9 horas, onde é a nossa reunião matinal, que a gente chama de Asakai, a gente faz a revisão dos principais indicadores da companhia, verifica se foi tomada uma ação, né, seja ele temporária, definitiva, se está com dificuldade ainda, né, se precisa de recurso, toda aquela cadeia de ajuda que a gente vê em várias, eu vi já acontecer quando eu estava na SKF, na Autoneon, então a gente viu essa filosofia que é disseminada, né. E um outro programa de desenvolvimento em relação às ferramentas de TPS, então eu não sei se você já ouviu falar em Dishuken. Dishuken é autodesenvolvimento, né, então a gente promove, com a liderança, a gente faz treinamento de TPS, define alguns temas, e aí a liderança vai para o chão de fábrica, faz análise, avalia a capacidade do processo, né, vê o trabalho padronizado, verifica toda a documentação, que a gente chama de SAMPIO, né, que são 3 documentos básicos dentro do TPS, e propõe as melhorias, né? Então verifica lá o que está acontecendo, onde que está com dificuldade, por que né? Ou seja defeito, às vezes não consegue dar output, às vezes é problema de setup. Então eles vão identificando quais são baseado na ferramenta, né? Então eles vão fazendo essa análise e aí a gente roda o programa, 2 programas por ano, né? Então a cada 6 meses a gente faz uma rodada de apresentação, onde tem apresentação para toda a diretoria e a presidência lá, onde a gente avalia, e assim, é um evento, né,
que a gente usa para disseminar a cultura, sabe? Continuar falando sobre melhoria, falar sobre TACT, falar sobre ciclo, falar sobre Kaizen, sabe? Então, é uma forma que a gente utiliza lá para que mantenha-se vivo nessa linha, sabe? E, recentemente, a gente começou a introduzir também o que fora é conhecido como VSM, né? Eu fiz uma live semana passada, mas dentro a gente chama de Monojo, que traduzindo para o inglês é Material Information Flow Chart, né? Que é o fluxo de material, né? É o diagrama de fluxo de material e informação, que é praticamente o VSM. Tem algumas particularidades que é nossa, né? Que a gente utiliza dentro da Toyota Boshoku para olhar o mapeamento da fábrica e entender entradas e saídas, aonde são os pontos que a gente precisa focar. Por quê? Porque às vezes você olha processo e começa a fazer Kaizen ali, né? Mas, se olhar a fábrica como um todo, às vezes o seu principal problema, ou porque não dá um output melhor, ele está noutra área. De repente, às vezes a área é difícil, o pessoal não encontra a solução técnica, sabe? Então, mais foca desse lado de cá. E aí você vai melhorando aqui, mas só o output no final do dia não dá. Então, na hora que você faz o VSM, você vê processo gargalo, você vê por que tem um monte de defeito, setup não está adequado, você vê um monte de outras coisas que a gente, às vezes, quando aquela visão um pouquinho mais focada assim, ó, faz Kaizen, faz, dá resultado, não vou falar que não dá, não sei, posso dar sim, mas como gestão, como processo, como resultado no final do dia, né, então essa visão mais holística, né, de conseguir enxergar a fábrica como um todo, desde a entrada até a saída, às vezes você consegue fazer umas melhorias no fornecedor, no seu cliente, sabe, porque a gente consegue olhar tudo, e aí a gente vai, a meta é reduzir lead time, né, então, uma parte que a gente vem trabalhando, a gente trouxe treinadores, né, dos Estados Unidos, então a gente desenvolveu, ainda está treinando o pessoal mais nessa parte de olhar fluxo, olhar informação, né, porque daí o pessoal fala assim, Celso, mas o Kanban funciona mesmo? Né, porque no dia a dia não é uma ferramenta fácil, né, se a pessoa não entender que precisa levantar, tal, não é uma ferramenta fácil, né, e aí a gente tem que estar explicando, treinando, sabe, André? Então, em novembro, agora, eu fui para um workshop, né, lá para o Japão, onde os representantes de cada planta em todo o mundo foi lá para a gente reunir a liderança, né, responsável pelo TPS, para ver o que está acontecendo, ver o que está, que a matriz está sinalizando, sabe? E a gente foi lá. E, digamos assim, né, o número 1 dentro do TPS, dentro da Boshoku, que seria um discípulo do Taiichi Ohno dentro da Boshoku, que foi o cara que nos recebeu e fez todo esse workshop, né, então, com toda a liderança de todas as plantas. Então, teve, né, América, Europa, Ásia, China, todo mundo lá. E a gente foi discutir, né, como que estavam os níveis de implementação, os treinamentos, né, e algumas coisas me chamaram a atenção nesse workshop, uma coisa que a gente vem sofrendo também, né, então, fala sobre, depois da Covid, né, essa dificuldade de pessoas capacitadas, né, então, que o mercado mudou, a forma de enxergar as coisas mudaram, né, então, eles estão também sofrendo com essa dificuldade de mão de obra, tem plantas em piores condições de turnover muito alto, né, e como a gente continua disseminando essa forma de fazer a nossa produção, sabe? Então, a gente teve bastante discussão nesse sentido, e alguns conceitos muito básicos que acontece, né, que às vezes eu tenho um grupo no WhatsApp, e que a gente criou para sanar algumas dúvidas, sabe? E às vezes as pessoas falam assim para mim, Celso, como a gente implementa a ferramenta XPTO, como a gente vai fazer, né, andar na evolução das indústrias 4.0, como que a gente vai, né, como que a gente implementa? E aí, esse representante lá, ele falou uma coisa que faz para mim muito sentido. Ele falou assim que os processos ele tem uma certa evolução, né? Então ele falou assim, ó, primeira coisa que acontece assim
você conseguir, se você não tem nada, você segura a peça com a mão, monta com a outra. A segunda etapa do seu processo, você desenvolve algum dispositivo, você segura a peça, você consegue, com as duas mãos, talvez fazer um processo. Então, seria a segunda etapa. Uma terceira etapa, aí você coloca um dispositivo, um robô, você faz metade, ele faz metade. E uma quarta etapa seria totalmente automatizado, né? Então, com o robô, você aperta só o botão, ele vai, você não precisa nem apertar o botão, ele funciona. E aí eu falei assim, nossa, que interessante, né? Porque geralmente a gente hoje, com a tecnologia, a gente quer só a fase 4. E aí eu perguntei para ele, falei assim, como que a gente, né, sabe, né, as fases, como que a gente, né? Ele falou assim, Celso, o processo, para ser conhecido, né, ele não pode pular de fase, né? Então ele tem que saber como fazer. Porque senão lá na frente dá algum problema no robô, ninguém sabe como funciona, né? Não é que precisa estar Voltou, né? Acho que mudou, mutou, viu, Celso? Eu ouço fundo seu, mas não ouço você falando. Alô? Não? Aí, voltou. Agora voltou. Ah. Aí você corta essa parte. Sim, fica tranquilo. Então, aí eu fiquei bastante impressionado, porque geralmente a gente escuta muito assim, vamos para a indústria 4.0, teve uma discussão lá que eu tive, falei assim, o Kanban na 4.0, como que a gente funciona? Não vai funcionar porque não tem papel, na indústria 4.0 não tem papel. Eu falei assim, não, mas você sabe qual que é o objetivo do Kanban? É informação. Se não é papel e a informação chega, não precisa de papel, né? Então, e aí as ferramentas também, né, André? Então a gente precisa entender o porquê que existe. Não é que, assim, né, às vezes o pessoal fala assim, não, papel, então se não tiver papel não é Kanban. Não, mas assim, como que serve, né? Como a informação evolui? Se o Taichung estivesse ainda ativo, produzindo, ele provavelmente já teria feito outras coisas. Por quê? Porque a linha lógica é entender, né, então, o que eu falei lá, né, a palavra japonesa, kangai kata, a forma que está pensando, né, então, é uma coisa interessante, André, outra coisa que eu percebi. Às vezes vem um japonês, né, meu, você fala assim, nossa, o cara vem aqui, vem ensinar a gente. Aí ele vem, ensina a gente aqui. Aí a gente vem e tal, chega aqui. Acho que quando a gente vai olhar, esse cara volta para o Japão, ele vai continuando evoluindo lá. Daqui um ano ele está aqui, ó. E a gente está aqui para baixo, sabe? Porque a gente chegou aqui, a gente não vai evoluindo. A gente fala assim, não, chegando aqui já a gente faz igual. Não, aí você volta. Aí você vai para o Japão, você vai ver que tem uma distância. Nossa, por quê? Porque ele estava num processo de evolução, sabe? E aí a gente acha que é o máximo. Então, às vezes a gente faz benchmark, aí um recado para todo mundo, a gente faz benchmark nas companhias, vai ter que entender que quando a gente chegar aqui, esses caras vão estar aqui, né? Então, vai ter isso aí, né? E às vezes quando a gente faz, então eu fui lá, né, esse ano, ano passado eu fui, retrasado eu fui também, não, 2019 eu fui também, antes da pandemia, e foi o ano passado, foi a primeira depois da pandemia, né, porque ficou bastante fechado, o Japão demorou um pouco, e aí eu voltei lá, falei assim, nossa, como eles evoluíram, sabe? Falei assim, putz, que legal, né? E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, como que a gente vai continuar tendo essa mesma mentalidade de evolução, sabe? E aí para mim veio esse insight, né? Falei assim, nossa, a gente tem que ter essa noção de evolução dos processos, né? Então a gente tem que começa manual, vai para dispositivo, depois a gente vai para um dispositivo, né, semi-automático, totalmente automático, né? Aí tem outro conceito também que eu achei muito legal, né? Que é, às vezes a gente tem lá, como é que é? A etapa do Kaizen também, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, eu quero uma linha totalmente flexível aqui, às vezes a pessoa não sabe nada de evolução, né? Eu estava numa conversa também, daí eu perguntei assim, viu, qual que é o processo padrão lá? Qual que é o tempo que tem, né? Não sei.
Então, assim, como a gente vai para um processo flexível, assim, né? Porque daí ele falou assim, Celso, primeira base de tudo, antes do zero, tá? Antes do zero, André, é processo padronizado. Aí vem para etapa 1, então, é assim, você conseguir enxergar se está normal, se está anormal, né? Então, você tem que bater o olho no seu processo e enxergar, olha, não está funcionando direito, tem alguma coisa errada, né? Então, deixar muito claro o que é isso, né? Então, eu estava conversando com outro amigo meu, eu falei assim, cara, às vezes eu fiz um e-bookzinho, considerando as 42 ferramentas lá, mas tem mais, sabe? Aí eu posso até colocar mais. Aí o pessoal fala assim, não, se eu não implementar as 42, não vira linha. Eu falei assim, meu, mas assim, se a gente tivesse um entendimento que 5S, trabalho padronizado, ajuda muito, 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 André, né? Então, mas às vezes a pessoa fala assim, não, eu tenho que implementar isso, tenho que implementar aquilo, tenho que implementar. Não, implementa, começa, né, por etapa. E aí ele falou assim, ó, Celso, são 4 níveis de etapas de Kaizen que a gente tem lá. Primeiro, zero, então, assim, não tem Kaizen, você não tem padronização, por isso que o zero é a padronização, tá? Aí você tem um, então, que é se conseguir ver se é normal ou normal, né? Então, que você tem que bater o olho e conseguir enxergar. O que é isso, né, André? Você tem que olhar para o seu processo e conseguir ver assim, ó, não está correto, ou não está normal, né? Você vai da linha de produção, você tem que ver lá se o seu IP está correto, né? Se essa quantidade está certa, no horário que está, ó, tá assim, devia estar nessa quantidade ou não, sabe? Aí tem alguns outros processos que a gente chama de processos transacionais, invisíveis, né? Que é parte de serviço. Como você vai enxergar se o processo, né, se está sendo executado correto, sabe? Então, é um ponto que você, conhecedor do seu processo, tem que bater o olho, ó, consigo enxergar. Segunda etapa, né? Então, se aquele processo que foi definido, que dá para ver se é normal ou normal, consegue ser executado. Que às vezes também acontece o seguinte, a engenharia vem, não, o processo define e tal, ó, o TACT da linha vai ser 80 segundos, o seu ciclo está em 100. Cara, o cara não consegue fazer, não. Ele vai, né, correr, não consegue fazer. Então, tem que estar muito bem entendido isso aí. Porque, assim, às vezes tem vários processos, né? Um consegue, outro não, mas todo o processo consegue? Tá tendo essa cadência, né? Então, aí o terceiro é assim, dentro daquela, a gente usa o termo temotocar, que em português, não sei se seria aquela parte, sabe quando você faz aquela análise ergonômica da distância do tronco, para você ver se dentro da área do zone strike zone, que o pessoal chama, zona de abrangência ali, que o pessoal sabe do que precisa ter mais acesso, está mais próximo dos braços, né, que tiver menos quantidade, menos frequência, está um pouquinho mais longe, a gente chama de temotocar essa parte. Então, assim, seria aí o nosso terceiro nível. E o quarto nível, que aí é o que realmente, né, o pessoal busca, é a parte de ter um operador e um processo flexível, né, que você consiga fazer vários outros produtos dentro de uma mesma linha, né. Então, são etapas que você precisa ter para você conseguir evoluir, né, no seu processo. Não adianta você, eu achei muito legal vir lá na linha da Toyota, que ela monta Corolla Cross, monta o Etios, monta o Yaris, eu quero fazer uma linha flexível aqui. Aí você vai lá, o processo seu não está nem padronizado. O seu operador não consegue seguir o que está definido, sabe? Então, assim, tem essas etapas que precisa estar seguindo. E, para mim, esses 2 pontos, eu achei que foi, assim, que eu trouxe, né, que eu venho conversando com a minha equipe, que a gente vem trabalhando forte nesse ponto, sabe? E a terceira, e aí acho que é comum para todos, né, que é a parte da liderança, sabe? A liderança é a diferença, a liderança tem que saber como que tá a linha, como que tá sabendo o fluxo, como que tá, então, eu acho que é a parte bastante importante, né? A gente segue também, né, dentro da Bochoco, a Toyota tem a Toyota Way, a gente, Toyota Bochoco Way também, tem a parte de desafiar as pessoas, de Kaizen, sabe? Então tem bastante ponto, e às vezes o pessoal fala de respeito às pessoas, é falar, cumprimentar, né? Não, mas assim, o desafiar dentro da nossa cultura é você conseguir dar o desafio na que a pessoa consiga fazer, sabe? Então, não é simplesmente, deixa fazendo a coisa mais fácil, não. O ser humano, ele é movido por desafio, pode não gostar, mas ele é movido por desafio, é movido por recompensa, é movido por reconhecimento, sabe? Então, tem que ter
esse ponto. Então, às vezes o pessoal fala assim, se você tem que respeitar, então você tem que, lógico, eu acho que educação é uma coisa, né, você lá cumprimentar, ver como que tá, outra coisa é nesse sentido de respeito e comprometido com a evolução das pessoas, sabe? Comprometido com o que ele vai conseguir aprender, comprometido com a dificuldade que ele está tendo, e você vai ajudá-lo a desenvolver qual dificuldade que ele está tendo, entendeu? Porque no final do dia, né, se a gente não conseguir, a gente, né, como gestor lá, não consigo, eu não toco nos produtos, né? Quem toca, então, todo nossos colaboradores, mas quem está junto com eles são a liderança. Se eles não tiverem com esse entendimento, sabe, com esse mesmo sentimento ali de estar fazendo as atividades, né, não acontece, né? Então, às vezes eu vejo algumas discussões, não, é ferramenta, é o dono que não, né, não ajuda, não sei o quê, e aí a gente precisa entender, sabe? Porque nem todo mundo, as pessoas que estudam, né, a parte de Lean, conseguem entender bastante coisa, mas às vezes o empresário, às vezes o dono da empresa, ou os diretores, eles vêm de uma outra cultura, né, de outra forma de gestão. E aí a gente, né, eu escuto no Lean Summit veio várias assim, sabe? Às vezes a empresa, ela foi num congresso, o presidente falou assim, agora a gente vai implementar Lean, né? E aí contrata um gerente, um coordenador, um analista, fala assim, você agora toma-se o seu guiazinho aqui e vai implementar Lean na companhia. E aí o cara não chega lá, não consegue fazer, né? Daí fica desanimado, triste, porque né, ele começa a medir tempo, não consegue ter informação, aí ele fala assim, não, tem que padronizar, o cara não tá nem aí se ele vai padronizar ou não, né? Então, eu tava conversando, e vai ser um tema de uma live que eu tava conversando com um amigo nosso, de quais são as dificuldades que a gente tem, sabe, nas indústrias, né? Porque assim, para mim, né, que por exemplo, o dono lá da Toyota Bochoco, ele respira TPS, né? Então, assim, ele, ele fala de tática, ele fala, sabe, ele dá aula, ele é engenheiro, então ele consegue falar com você, ele pega o papel e te explica, né? Então, assim, eu não preciso convencê-lo que eu preciso treinar minha equipe, que eu não preciso, né? Então é minha obrigação fazer. Mas como que você faz se você não tem esse entendimento? Como que você faz, né? Como que você vai convencer uma pessoa que não tem, né, esse kangai-kata, né, essa forma de pensar, assim, entendeu? Então, e aí assim, eu já vivenciei algumas outras companhias, né, que não tem, né, então, como que você faz, né? Então, que eu respondi lá no Main Summit, eu falei assim, né, se a gente não tem esse entendimento, a gente tem que, não adianta ficar também se vitimizando, né? Eu não consigo fazer porque meu chefe não entende, porque eu não tenho... Não, você como conhecedor, você que entendendo todo o cenário, mapeia, né? O que eu recomendo assim, mapeia, ó, aqui a gente consegue fazer isso aqui, né? Fazer um 5S, pega a pior área, né? Pega a pior área ali e fala assim, se a gente fizer o 5S, aqui a gente vai conseguir, se a gente fizer um balanceamento, a gente vai conseguir, sabe? E aí já começa a fazer, sabe? Né, é uma área que está muito problema de qualidade, né? Já ajuda a resolver, você entendeu? Então, assim, são coisas simples que às vezes, né, e aí se o cara olha assim, olha, eu não conseguia, né, uma linha de repente lá que não consegue atingir o volume que tinha que ser, a eficiência sempre baixa, ele começa a já ver que, né, tá dando uma melhoria, porque assim, para fazer 5S não precisa de investimento, né, então para resolver alguns problemas, né, não precisa, só a parte de organizar direito, sabe, balancear as linhas, não precisa, né, e aí a pessoa fala, ele vai ser convencido, né, esse é o termo que eu uso, vai ser convencido, e aí você consegue, aí sim, né, você vai ter essa que a gente chama de Yokoten, né, tô falando um monte de software de japonês aí para você, tá? Yokoten é você replicar, né, as melhores práticas, tá? Compartilhar as melhores práticas. Vamos supor, você faz uma ação, né, deu certo, então você compartilha para processos semelhantes, processos iguais, então a gente chama de Yokoten. E aí você vai falar assim, então, essa forma aqui, nessa linha aqui deu certo, então a gente vai aplicar naquela outra, naquela outra. Celso, mas eu pego uma linha fácil, uma linha de baixo volume, não, pega a pior. Porque se você der o resultado na pior, você vai conseguir ter essa atenção.
Porque se você pegar a linha pior, melhor, ou mais ou menos, ou que ninguém está ligando muito, você não vai ter recurso, você não vai ter atenção. Se der resultado, ninguém vai assim, ah, mas lá também não faz cócega, né? Não produz nada ali, entendeu? Então, assim, a minha dica é pega pior, pega o que está doendo, sabe? Então, e vai para cima. Logicamente, né, a gente tem algumas ferramentas, que é roadmap, né, que você consegue ver aí. Eu já vi empresas que trabalham com 3, empresas que trabalham com 5, a gente trabalha com 5 anos, né? O como vai estar, então, dentro de segurança, qualidade, produtividade, né, entrega, né, custo, desenvolvimento da liderança, o moral, que a gente chama de RH. Então, assim, como que a gente vai estar no horizonte de 5 anos, né? E aí a gente quebra no anual, que seria o Hoshin, né, que é o planejamento estratégico. A gente chama de Hoshin CAN, e CAN é controle do planejamento estratégico, quando a gente faz as revisões do planejamento estratégico. Então, aí já está mais uma segunda etapa, sabe, André? Então, ó, eu estabilizei o processo, eu já estou vislumbrando alguma coisa daqui 5 anos, daqui 3 anos vai estar assim, daqui 2 anos vai estar assim, no final de um ano vai estar assado. Então, é isso, que é essa linha de raciocínio, de dar esse planejamento, link entre roadmap e também o Hoshin, tá? E aí você consegue, falar assim, ó, então, dentro da melhoria, a gente vai caminhar nesse sentido, né? Aí, não sei, né, a empresa ou tem uma dificuldade com segurança, ou às vezes tem muito refúgio, ou às vezes não tem eficiência. Então, cada tipo de desperdício a gente aborda de uma forma. Aí outra pergunta que me falam direto também, falam assim, Celso, mas é só no processo produtivo, né? Não, tem a parte de serviço. Porque assim, tudo que tiver processo e você conseguir de forma a padronizar, você consegue verificar se você tem desperdício. Por exemplo, né, às vezes no escritório, você precisa preencher 30 né, 2, 3 planilhas com informação, né, você precisa ficar calculando, sabe? E até um ponto, eu não sabia, nem sabia, tá, André? Quando comecei a carreira, eu estava no PCP, como eu disse. E aí, para a gente calcular necessidade, cara, a gente fazia forecast de 6 meses, vários itens assim, um a um eu calculava na calculadora, um a um. Eu ficava 3 dias para calcular 16, era kit na época, 16 kit. Cara, e aí você errava um número, você tinha que recalcular tudo de novo. Ficava 3 dias calculando. Aí mudou o projeto para essa Hilux, né, que é mais redondinha, antes era quadradinha, mudou para redondinha, de 16 kits passou para 34 itens, cara. Eu falei assim, nossa, agora eu vou ficar uma semana, cara. Putz, não. Aí eu fiquei lá, falei, não, não. E aí, como eu fiz é, mecatrônica, né, meu, eu falei assim, não, vou fazer a macro aqui no Excel, né, cara. Putz, fiz lá, fiquei uma semana trabalhando na macro, aí coloquei todas as informações assim, 5 minutos, tinha calculado tudo, sabe? Aí o pessoal, nossa, mas... Aí, não, 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 tá errado. Aí calculou, e assim, era 34 itens, né? Então, era muito mais, putz. E aí o pessoal em 5 minutos conseguia fazer, sabe? Então, às vezes, né, às vezes no processo, a parte a gente fala do transacional, dentro do escritório, a gente fala assim, ah, não tem como a gente melhorar. Tem, então você tem que ver aonde você está dando desperdício, porque ficar calculando na calculadora é um desperdício enorme, sabe? Sendo que o Excel é para isso, né? Então, é um exemplo que eu tenho para mim, sabe? Às vezes a gente. Processo é mais fácil, né? Processo de produção é mais fácil. Tem um monte de gente para meter o dedo, né? Quando eu era da qualidade, eu era um dos, né, que metia o dedo. Hoje, eu sou da produção, eu vejo que tem bastante departamento que gosta de ajudar, né? Eu costumo falar assim, né? Mas, né, os processos transacionais, eles também têm, né? Haja vista vários processos, por exemplo, em 2013, né, eu fui para os Estados Unidos, e aí aqui, assim, você tinha que fazer para comprar, meu telefone deu pau lá, e aí eu peguei e comprei um iPhone. E aí lá nos Estados Unidos, cara, eu tava lá em Las Vegas, né? O cara chegou assim, falou assim, qual que você quer? Tal, 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 com o iPod, né? Tal, 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 tum, tum, pediu, puf, apertou. Aí ele foi numa mesa assim, cara, não tinha nada em cima assim, e embaixo tirou a notinha fiscal, que era impressa assim, e aí deu 2 minutos, chegou o iPhone para mim, eu falei assim, nossa, né, porque não peguei fila, eu fiquei trocando ideia com o cara já tinha mandado, já tinha, né, estava sendo empacotado lá, tal, a nota saiu ali, e acho que foi uma experiência assim, eu falei assim, nossa, se fosse, né, uma loja, né, tal, ia ficar esperando, aí
né, isso em 2013, né, hoje já tá, é assim, né, que a gente vê, mas assim, esse tipo de evolução, na onde você perde tempo, né, nos seus processos transacionais? Na parte de serviço, sabe? Serviço eu vejo muitas filas, né, eu vejo, às vezes você vai no hotel lá, vai fazer reserva, você não consegue achar, porque tá de um nome, se escreve de um jeito, o cara fica perdido, não consegue ver reserva, sabe? Então, e um monte de coisinha assim. Se você mapear o seu processo, né, você consegue entender onde tem o desperdício. O TPS, às vezes o pessoal fala assim, se não souber aplicar as ferramentas não dá certo. Não, o TPS, então, lembra lá que eu falei lá, né, é você fazer com qualidade, de uma forma mais simples possível, né, então, dentro do pilar ali da casinha de TPS, tem lá o Jidoka, né, e tem o Just in Time. O Jidoka, né, que é o que o pessoal chama de automação, né, automação com toque humano, que nada mais é que você conseguir produzir sem defeito. Se tiver defeito, você para, né? Então, assim, para um processo de serviço também tem que estar nessa mesma, assim, tem que lembrar o que está por trás, né? Por que tem esse pilar? E se não tiver um Pocayoke, eu não consigo no serviço, eu não consigo ter um Pocayoke para reserva. Não, será que não? Não mesmo, né? Então, esse questionamento é importante. Então, quando a gente estiver falando sobre as ferramentas, né, a gente tem que entender a razão de existir daquilo lá. E aí a gente consegue fazer a tradução, tropicalização, nacionalização, né, da forma de pensar. Porque se a gente pegar, né, igual desse exemplo do Kanban, cara, você vai pegar o Kanban lá com cartão, não é isso, no Japão nem usa mais, usa aí Kanban, sabe? Então já é outro, você está na outra etapa, mas mantém a forma de pensar, né? De passar informação, de estar sempre fazendo com a informação calcular a quantidade. Então, assim, as ferramentas, né, que foi muito útil lá, logo depois quando Taiichi Ono voltou, começou depois da guerra que ele foi chamado, que o Japão estava sem recurso, né? Colocou as ferramentas, é outro cenário. A gente está mandando gente para a Lua, a gente está né, tipo, quem diria hoje no celular, cara, você faz coisa, o computador está ficando ultrapassado, né? Então, assim, os processos têm que evoluir, né? Então, mas se você mantém porque existe, aí você consegue entender, aí você consegue evoluir, sabe? Aí você consegue implementar. Agora, se você ficar focado, tem que ser papel com Kanban, porque Kanban significa papel, sabe? Tem que ser, né, sabe? Então, algumas terminologias, de onde veio? Como que, para que foi originário? Porque às vezes, né, pode ser que hoje, na nossa tecnologia, na evolução do processo, a gente tem que trabalhar em outras ferramentas, tem que dar outra ênfase, né, que antes, por exemplo, né, antes para passar, quando eu comecei a trabalhar no PCP, isso é denunciar a idade, mas eu recebi informação do Japão por fax, entendeu? Eu ficava, e aí enroscava na bobina lá, aí a informação toda arriscada, eu não entendia nada, entendeu? Já era em japonês, eu entendia só os números lá, né? Aí vinha tudo borrado, não conseguia entender, né? Hoje você consegue ver informação, né? Você vê, consegue fazer download, consegue ver a planilha de Excel, tudo bonitinho. Se o cara manda em japonês, você consegue traduzir aqui. Então, assim, é uma ingenuidade a gente pensar, não, é essa forma, sabe? Então, tem que conseguir, eu não falo nem tudo, tá, André? Porque não sei se você já teve essa a oportunidade de ir para o Japão, lá nas cidades assim, cara, é assim, ó, você tá andando assim, em Tóquio não, mas na cidade, por exemplo, Toyota, né? Tem um prédio assim, tipo, alta tecnologia de um lado, aí do outro lado, assim, uma plantação de arroz, né? Então, mesmo em Tóquio, você vê, assim, prédios, assim, né, última geração, do lado de uma fazenda de madeira, sabe? Então, assim, o tradicional e o novo anda muito junto no Japão, e é uma coisa normal para eles. A gente não, a gente ou tá aqui ou tá lá, sabe? Se a gente não tem todo o tecnológico, a gente fala que não funciona, né? Outro fato também que aconteceu, quando eu fui para lá, a gente já estava aqui, cara, eu nem lembro que tipo de qual Windows que era, mas acho que era já o 10, não lembro. XP, acho que era XP já, né, com os desktop e tal. Aí eu cheguei no Japão, cara, Windows 98.
Eu chegava para trabalhar 8 horas, né? Começava 8 horas, mas eu tinha que chegar lá. Eu chegava umas 7h30, aí ligava o computador, ia tomar chazinho. Demorava uns 15 minutos para ligar a máquina, cara. Aí eu falei assim, cara, mas como que pode, né, cara? A gente tá aqui no primeiro mundo, né? Um computador tão lento assim. Aí eu tava trocando ideia com o japonês lá, ele falou assim, depois que ligava, ele funcionava normalzinho. Mas o que que eu fazia? Usava e-mail, Excel, não usava nada pesado, não usava nada de desenho, não usava nada. Então, assim, para fazer Excel, escrever e-mail, cara, era o suficiente. Então, às vezes, né, às vezes a gente acha que a gente precisa ter uma super máquina. Se tiver condição, legal. Mas, assim, é importante a gente entender o pensamento, sabe? A forma de pensar. E isso, né, tem bastante aplicação, porque às vezes a gente fala assim, ah, eu não tenho computador de última geração, por isso que eu não consigo fazer. Não, mas assim, ele vai te ajudar. Lógico, se eu vou rodar um desenho, vou abrir um CAD que é pesado, né? Tem alguns outros aplicativos hoje que é pesado, mas assim, hoje a gente está tudo indo para o celular. Então é meio complicado falar aqui, né? Mas essa linha de raciocínio, sabe? A forma de pensar, que eu entendo que se a gente entender, a gente consegue estar mais fácil de aplicar o que está falando a metodologia. Né? Então, essa ida para o Japão reforçou bastante ponto, reforçou conceitos básicos, reforçou, né, essa entendimento de evolução, né? Então, até brinquei com o pessoal, falou assim, ah, não, vem um japonesinho aqui, a gente acha que o cara é um extraterrestre, né? Mas não, ele todo dia ele continua evoluindo, né? Aí ele também ensina a gente, daí ele, sabe? Então ele vai, mas a gente não, a gente, não, chegamos aqui, não, tá bom, não precisa, aí desce, né? Daí, então tem esse pensamento de estar constantemente evoluindo, é interessante, sabe? Acho que, André, falei demais aí, né, cara? Eu tô aqui, nem tomei água. É fantástico, nossa, quanto aprendizado, né? E muita coisa nova. Eu fui até anotando aqui, nem sei como escrever muito dela aqui, mas depois eu vou me achar aqui. Mas é bem interessante, porque eu sou, como eu te falei, eu sou um suspeito em falar, porque eu sou um estudioso do mundo Toyota. Trabalhei com Lean muitos anos, gosto da ferramenta, gosto e alguns pontos assim que eu até fiz questão de anotar, né, a questão da liderança, né, quando você é, faz com que o grupo compre a ideia, né, é como treinar um time de futebol onde o treinador faz com que a equipe entenda o sistema de jogo, né. Vamos trazer analogia aí, o Fernando Diniz dentro do Fluminense, dentro do próprio São Paulo lá, fez com que a galera entendesse o sistema de jogo dele, mas na seleção não deu certo. Você vê que às vezes os caras ele tinha os melhores jogadores à disposição dele, mas o pessoal não comprou a ideia, não entendeu a filosofia de jogo, né? E é bem isso, né, Celso? Acho que a gente, dentro da empresa, assim, os conceitos, os princípios, eles são básicos, eles são simples. E o japonês mostra muito isso, né? A cultura japonesa. Faça o simples bem feito que você vai entregar o resultado. Às vezes muito a gente quer fazer, vamos por robô, vamos por isso, vamos por aquilo, e daí esquece que tem que treinar o operador, né? Para ele operar bem, esquece que a máquina tem um tempo de que vai ter o período de manutenção dela, que essa manutenção tem que ser feita de forma adequada, com peças, né, que foram projetadas, né, para essa manutenção, o tempo de manutenção preditiva, preventiva, feita no tempo correto, né? Não, vamos pôr o robô, e aí o robô toca a vida. Aí passa um ano, não faz manutenção preventiva, não faz as preditivas, não treina operadores, daí o operador de repente já está com a marreta batendo do robô, e aí a gente acaba tendo resultado lá na frente, não é o que a gente desejava, o que imaginava, né? Eu vejo muito isso. Bastante, eu gostei dessa parte aqui da mentalidade de evolução, né? E é muito da cultura japonesa mesmo, né, Celso? Essa questão, por tudo que ocorreu, né, no Japão, o estado de necessidade, né, da cultura japonesa, onde buscar recurso muitas vezes onde não tem. É um país
pequeno, uma ilha, né? Onde os Uhum. recursos são extremamente escassos, é, área para o plantio bem pequena, e o tanto de coisa que se evolui, porque é o estado de necessidade, a busca. E sempre buscar o melhor, com menos recursos, né? E essa a questão da cultura também, que o próprio o inverso, né, que o americano ele puxa muito isso, não, de consumo exacerbado, tal, o japonês já não tem isso. Eu preciso realmente tudo isso? Isso é o suficiente, né? Então tem muito isso, né? Eu acho muito bacana isso, e eu acho que para fechar aqui um comentáriozinho que você tocou, né, nesse ponto e que eu acho fantástico, que é uma filosofia de trabalho minha, que é esse tripé entre a segurança, a qualidade e a produtividade. Você trabalhando bem esse tripé, o resto é consequência. Né? E aí, sabe, André, uma coisa que também fiquei surpreso, daí eu tava lá, né, meu, conversando com os japoneses, daí eu falei assim, aqui no Japão, qual empresa que é exemplo em TPS? Aí eles falaram, sabe qual empresa que é? Na época, em 2007, era a Nissan. Não era TPS, né? A forma de produzir, né? Então, assim, que TPS a gente sabe aqui, mas a forma de produzir, né? O pensamento, esse pensamento de estar melhorando o processo, eliminar desperdício, era muito, muito mais forte na Nissan, na época lá. Ele falou que eles vieram, aprenderam e estavam num constante evolução. Por quê? E aí entra num conceito que a gente vê de algumas empresas, e aí com nós como profissionais, né, a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte, algumas pessoas não entendem por que que eu tô, criei o grupo no WhatsApp, tô publicando, tô conceituando, sabe, bastante coisa, tô passando o que eu sei, e aí o pessoal, pô, Celso, você não precisa mais, você, né, realmente, assim, se eu for olhar, talvez eu tenha um certo conhecimento, mas toda vez que eu passo alguma coisa, mesmo essa conversa aqui, você reforça alguns conceitos, sabe, André? Por quê? Porque se você olhar historicamente, os grandes saltos foram porque tiveram necessidade, né? Então, quando eu vim para a produção, eu tive que, né, olhar tudo, então tive que correr. Hoje, depois de 5 anos rodando, né, todos esses conceitos, então tem bastante coisa de cabeça que eu consigo olhar e falar assim, tá coerente, não tá coerente, tem que olhar um pouquinho mais. Mas se eu ficar parado, acontece a Kodak da vida, sabe? Acontece a BlackBerry da vida. Por quê? Porque se a gente entende que tá aqui, ninguém vai estar evoluindo, ou não questão de ser descartável, não, mas assim, como eu vou puxar o meu time ou falar para minha equipe, falar assim, pessoal, a gente precisa para esse patamar, né? Se eu me acomodar, entendeu? Então, assim, essa é uma preocupação que comecei a pensar, né, para qual que seriam as próximas etapas. Então, assim, eu sou muito, né, eu adoro, tô com iPhone, né, iPod, sabe, de tecnológico, adoro tecnologia. Fiz mecatrônica porque eu queria ser programador de robô, sabe? Mas, né, olhando assim, então assim, o que que você realmente precisa, né, se você realmente precisa, como que para a evolução, então tá um misto dessa forma. Mas a gente não pode ficar parado, sabe? Então, eu não sei se, acho que eu nunca falei para você, mas o pessoal que está comigo lá, eu acordo 4 horas da manhã. Aí eu acordo 4 horas da manhã, faço minhas meditações, faço exercício todo dia. Entrei num desafio agora de correr todo dia eu corro no mínimo 5 quilômetros. Então o pessoal fala, que hora que você dorme, né? Tem um colega meu lá, ele fala assim, Celso, eu queria só saber que hora que você dorme, né? Mas assim, porque eu me sinto nessa necessidade de estar constantemente aprendendo, evoluindo, sabe? E às vezes, né, porque às vezes o pessoal fala assim, não, cheguei a essa posição, tô bem agora, vou colocar meu burrinho na sombra, sabe? Mas até o ser humano, né? Ele tem que estar continuando, contínua evolução, né? Como pai, né? Eu tenho dois filhos, né? Então você viu aqui hoje a Gabizinha, tem um filho que fez 10 anos ontem. Então, assim, eu como pai também, não é, como que vai ser a educação dele, sabe?
Então, esse pensamento, não é porque às vezes o pessoal fala assim, na empresa nunca é o suficiente, nunca tá bom. Não, mas você também, né, como consumidor, você não fica contente, você não vai querer pagar, sei lá, um carro zero aí, acho que não tem carro barato mais, né, 100 mil, 150 mil, com a tecnologia de uma Brasília no passado, sabe, de um Del Rey, você não vai querer, você não vai nem olhar, né? Então, a gente também, como consumidor, a gente sempre está querendo mais para nossa família, né, um melhor conforto, então, mas assim, como você, como profissional, não está pensando nesse desenvolvimento, sabe? Não está pensando nessa evolução. Como que vai ser a sua próxima etapa? Né? No japonês, a gente fala que tem o Kaizen, que é, né, a melhoria, e tem o Kaikaku. Você já ouviu esse termo, Kaikaku? Kaikaku quando tem uma grande melhoria, né? Então, mudança de conceito de produção, por exemplo, sabe? Você vem num conceito aqui, você muda o conceito de produção, é um Kaikaku, uma evolução numa forma de fazer. Então, é uma mudança muito grande. Kaizen você vem melhorando devagarinho, né? Você vem bem gradativamente, assim, até se você desenhar, assim, o Kaizen vem tipo, né, uma serrinha bem pequena, o Kaikaku não, é uma mudança grande, assim. Então, se você tiver, né, nessa evolução, você está fazendo o Kaizen, ou você está, quando que vai ser o Kaikaku na evolução de conhecimento, na evolução de estar conseguindo passar para o seu time, passar para a sua família, passar para as pessoas que estão vindo, entendeu? Então, acho que é uma forma de pensar, né? Não adianta a gente achar que a empresa vai prover, o seu chefe vai prover, entendeu? Então, acho que também tem, aí você consegue entender, consegue, né, puxar as coisas, e aí, nessa ânsia aí, eu criei esse grupo, né, que está no WhatsApp, eu criei, assim, o pessoal me manda os questionamentos, né, depois que eu fui pro Lean, fazer o Lean Summit lá, então eu recebo vários questionamentos, né, pelo LinkedIn e tal, naquelas mensaginhas lá, e aí eu respondia um, respondia outro, daí eu falei assim, putz, aí eu fiquei pensando lá, vou criar um grupo no WhatsApp. Aí o pessoal tá entrando lá e tá interagindo bem legal, assim, sabe? Tem um pessoal muito legal para que a gente conversa lá e eu respondo uma vez só, pelo menos, sabe? Mando, aí me questiona sobre algumas coisas, sobre VSM, eles quiseram saber, a gente fez a live, né? Tem outro sobre implementação também, a gente vai fazer uma outra live, sabe? Então, para que a gente consiga estar disseminando, né? Eu não, eu acho que eu ainda preciso aprender bastante, né? Observando, né, a forma como que é para aprender. Mas eu acho que se a gente, como ser humano, tiver esse pensamento, acho que fica interessante, né? Porque a gente é assim. Só, às vezes, quando a gente precisa, né, evoluir, a gente, não, agora eu não quero. Mas a gente é assim, a gente quer uma roupa melhor, quer um relógio melhor, quer um carro melhor, quer uma casa melhor, quer tudo melhor. Né? Então, quem que faz tudo isso aí é alguém que está lá do outro lado construindo. Né? Então, se eles não pensarem em evolução, não pensarem em uma coisa melhor, a gente não vai ter. Né? Então, acho que é a forma de pensar só. No fundo, né, se a gente entender a forma de pensar, por que surgiu a Toyota, então lá que eu disse, né, quando ele viu a mãe dele e deu esse esforço de ajudar a mãe, né, e como consequência fez dinheiro, né, então eu acho que é nesse sentido aí que precisa entender da onde que vem, né, daí né, a gente falou aqui, depois do pós-guerra, falta de recurso, não é que assim, né, eu vou colocar o Taitono para ficar famoso o TPS. Não, de uma crise enorme, você surge com né, uma forma de fazer que se torna referência, né? Então, tem um livro do Napoleon Hill, né, Quem Pensa Enriquece, não sei se você já leu, ele fala assim, atrás de um grande problema, ele surge um benefício maior ou equivalente, né? Então, eu acho que é bem isso que aconteceu com a Toyota. Então, agora, como o problema não está tão grande, talvez o benefício não vai ser grande, entendeu? Essa é a preocupação que eu tenho. Mas é isso aí, André. Não sei se você tem alguma pendência, alguma dúvida. Aí o seu pessoal também, se. Você deixa meu LinkedIn lá, ou contato, ou você me manda as perguntas, fica à vontade aí. Normalmente, como eu vou montando esse banco de gravações, né? E aí eu vou soltando de terça e quinta, né? Conforme também Uhum. as disponibilidades do pessoal. Eu estou voltando agora
na quinta-feira eu retorno a ministrar as aulas na faculdade, né? Aí começa a ficar mais corrido de horário, tudo, mas eu não quero baixar o ritmo aí, pelo menos uma por semana eu quero entregar aí no canal, para o canal ficar sempre ativo e sempre os que estão acompanhando aí, sabendo que sempre, pelo menos uma vez por semana, tem uma cabeça boa aí brilhando aí para trazer conhecimento para a gente. E como um agradecimento mais uma vez, e remetendo novos convites, tá, Celso? Sempre que você puder, tiver disponibilidade, né? Eu gostaria de aprender cada vez mais contigo. Hoje foi uma mega aula aí, conhecimento, como te falei, eu fui anotando aqui, conforme você falou, vários termos em japonês. Alguns já tinham ouvido falar pela vivência, né, da ferramenta Lean, aí, dos conceitos de Lean, a gente acaba aprendendo bastante. E alguns conceitos que vêm também, né, de outras filosofias japonesas, né, como você bem colocou, e que a gente, particularmente, o uso, né, desse equilíbrio de vida, da busca para o porquê nós estamos aqui, o que nós vamos deixar, né, para as futuras gerações. Eu, como você bem falou, eu particularmente, eu também sou uma pessoa incansável, que está sempre buscando conhecimento, querendo aprender coisa nova, novas tecnologias, tenho dificuldade em algumas coisas de evolução, assim, ferramentas de raciocínio lógico, nossa, eu sou terrível, mas memória fotográfica é comigo mesmo, então tudo que eu leio eu consigo absorver e gosto muito de disseminar informação, acho que do conhecimento aí, eu acho que dificilmente eu prendo para mim, né, eu tenho isso comigo, assim, que sou professor há muitos anos já, dentro das equipes da qual eu trabalhei, sempre fiz questão de ministrar treinamento, de conhecimento, porque eu acho que assim, quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, elas começam a multiplicar e isso vira uma cadeia do bem, né? Acho que a minha filosofia de vida, e daí conceitos como o sucesso da implantação no Lean nessa última empresa que eu trabalhei foi dessa forma, né? Fazendo treinamentos massivos, passando conhecimento, e aí a corrente do bem, as pessoas multiplicando esse conhecimento, o entendimento dos conceitos, né, que a gente bem comentou, que a partir do ponto que a pessoa entende o conceito, ela entende para que serve, e ela, independente se é um cartão, se é um equipamento eletrônico, se é um sinal de fumaça, a gente vai conseguir obter êxito naquela metodologia. Então, é uma forma de pensar, é uma forma que eu obtive resultados bem bacanas, assim, na minha carreira profissional, na minha vida particular também, na família, e é bacana isso, como você bem colocou, né, das pessoas buscarem isso, como você bem falou, o equilíbrio, né, mente sã, né, corpo são, levanto cedo, corro, tal. Ainda não tenho esse nível de disposição, tá? Estou bem acima do peso, tento correr, me dói até o fio do cabelo, né? Reflexo ainda Mas tem uma coisa, André, que assim, ó, dentro da filosofia de TPM, né, meu, você tem que manter essa sua máquina funcionando. Tem peça aí que não vai ter reposição. Não, isso com certeza. Alguns pontos, assim, eu tive reflexos um pouco dolorosos do Covid, assim, né? Tá. Demorei para me restabelecer. E hoje, com um novo ritmo de vida, né? Moro mais perto da empresa, então as rotinas, a logística ajuda bastante. Agora é só a questão de romper a inércia mesmo. Acho que fui atleta por muitos anos, então acho que o corpo ele tá preparado para. Eu acho que um clique aí a gente volta rapidamente e você vive isso, você sabe, os reflexos de um bom condicionamento físico, isso aí, até para o estudo, para o trabalho, para a massa, né, a gente tem reflexos sempre muito progressivos, né, quanto mais a gente, que hora que você dorme? Eu falo, não, eu durmo meia-noite às 5,
Porque é o suficiente. Às vezes você dorme 10 horas, deita, né? 10 horas, 12 horas, mas o Fica corpo lá não rodando. descansa, né? Fica rodando, não dorme bem. Às vezes. Geralmente lá com o meu time, né? Eu falo assim, ó. Eu tava pedalando, aí os caras, nossa, já vem, não, já vem, porque eu... Aí eu até tiro umas ideias lá, tipo, e aí eu tenho assim, para mim, né, que não é que as ideias antigas não funcionem, né, mas se a gente conseguir inovar, se a gente conseguir fazer alguma coisa, né, a gente trazer algum exemplo, né, de outra indústria pra gente, eu acho que é muito legal, sabe? Então, aí vira e mexe, eu falo assim, viu, tava pedalando, aí os caras, nossa, não, para. Aí agora eu falo assim, eu tava correndo, porque eu mais pedalava do que corria, né? Aí eu fazia assim, depois do Covid, eu comecei a pedalar um dia, correr outro dia, sabe? Aí, no começo desse ano, eu entrei num desafio aí, tem que correr todo dia. Então, eu ia dar um gatinho, na verdade, vou ser muito honesto para você. Eu ia falar assim, ó, eu já faço exercício todo dia, né? Então, eu não preciso fazer corrida. Ah, eu falei, não, Celso, é corrida. Putz, aí agora, tá bom, então no mínimo 5 km, no mínimo 5 km. Aí, então, todo dia, mesmo que eu pedale de manhã, eu corro à noite, né, aí eu, desde quando eu comecei, tô seguindo regradinho aí, mas é uma coisa legal, sabe, André? Para quem, é uma dica para quem que fica procrastinando as coisas, colocou um target, aí né, eu publico no meu Instagram, né, desafio 366, porque esse ano tem 366 dias, né, então eu falo assim, ó, 366 dias, e todo dia eu tô publicando, as pessoas estão seguindo lá, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, e eu falo assim, não vou ficar regando, né, para não cumprir o que eu me comprometi a fazer, sabe? Só um detalhe que você falou, que você falou das palavras japonesas, né? E eu, assim, eu sou descendente, né? Meu avô era japonês. Então, assim, tem algumas palavras que eu tenho familiaridade, mas, assim, eu aprendi no Japão, não é que eu sabia, não. Não é importante você falar as palavras. É importante você saber o significado delas. Por que eu gosto de usar as palavras japonesas? Porque as palavras japonesas têm significado. Às vezes não tem a tradução, entendeu? Então, algumas pessoas são avessas a falar algumas palavras japonesas, mas se tem essa dificuldade, essa versão, entenda o que significa a palavra, e aí você consegue transmitir o entendimento. Para mim também serve, porque igual eu falei para você, não é o que está escrito, não é que está escrito de vermelho, não está escrito de amarelo, não é isso, é o significado disso, é a forma de pensar, tá? Então, às vezes o pessoal fala assim, então se eu não souber falar as palavras japonesas, não vou saber nem. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que as palavras japonesas têm um certo conteúdo ali dentro que é difícil você traduzir, né? Então você tem que saber o sentido da palavra, né? E aí, sabendo o sentido, você sabe por que existiu, aí tudo bem, aí fecha esse ciclo, sabe? Porque às vezes a pessoa fala assim, não sei japonês, então não consigo aplicar. Não. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Então, só para a gente eu gosto de falar isso porque entrei numa discussão, numa seara de discussão sobre termos, né, para quem, igual você está estudando, tem o entendimento, depois sabe o conceito geral, fica fácil. Mas às vezes a pessoa, primeira vez que escuta, né, tá fazendo lá, tem outras prioridades, mas assim, entenda o conceito. É isso, para que isso, essa palavra significa esse conceito. Desse conceito, é isso que precisa fazer. Aí fica legal, sabe? Só para abrir esse parênteses, porque às vezes o pessoal vai ficar né, dando uma chibatada lá, porque não consegue lembrar das palavras japonesas. Eu confesso que às vezes é difícil mesmo de lembrar, mas saber o significado acho que é o mais importante. Beleza? Muito bacana. Agradecer mais uma vez aí pelo seu tempo, Celso. Como você bem citou, né? A gente tinha batido um papo pelo WhatsApp, LinkedIn, né? É uma rede fantástica, assim. O ano passado eu tive a oportunidade de conhecer mais de 100 pessoas aí que agregaram conhecimento a mim e ao meu canal aí, esse projeto que a gente puxou. E mais um amigo aí que a gente forma também por essa corrente do LinkedIn. E, né, conforme eu te falei, sempre que tiver disponível aí, quero aprender mais, né, a gente bater mais um papo sobre aplicações, né, das ferramentas, os mundos aí que a gente, mais sobre suas histórias sobre o Japão, que eu sempre, é muito gostoso de ouvir também, né, e aprendizados sobre as empresas aí, e agradecer mais uma vez pelo seu tempo,
Foi um vídeo É isso. fantástico, espero que dê bastante audiência aí. Vou fazer uma força aí para que seja impulsionado maior para mais pessoas possível aí. Se não for também, acho que tem que ser o que precisa ser, sabe, André? E também, assim, você sabe que eu estou conduzindo lá com o pessoal, e aí eu deixo aqui um convite para você, eu vou chamar você lá também para a gente trocar uma ideia com o pessoal lá, né? Acho que essa nossa forma de disseminar o conhecimento, acho que precisa ser impulsionada, sabe? Acho que tem bastante gente aí que a gente consegue ajudar, às vezes a pessoa não teve recurso. Eu vim de uma família, igual eu falei para você no começo aqui, não tinha condições, então eu recebi muita ajuda, né, para chegar onde eu tô, e eu acho que seria injusto da minha parte não fazer ou compartilhar o pouquinho que eu sei, sabe? Então, eu acho que é por isso que eu tenho ajudado, tenho feito aí, então agradeço a sua oportunidade de poder contar minha história, né, falar. Eu falo pra caramba também, às vezes eu falo rápido pra caramba, a pessoa não entende. Mas Show de obrigado bola. também, fiquei contente aí com o bate-papo. E aí, fica à vontade aí, depois a gente vai trocando ideia, a gente volta a falar de novo. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Vou encerrando a gravação por enquanto. Valeu,